Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje volta a falar sobre modelo de negócios, estratégias, gestão e com um olhar mais específico no agronegócio ou na relação com o agronegócio. Que oportunidades nós temos aí? Como as indústrias se posicionam em relação ao agronegócio? Para tratar desse assunto, nós convidamos o João Hilário da Silva Júnior, da JH B2F. João Hilário, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia. Bom dia, Milton. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de falar contigo pessoalmente e com seus ouvintes. João Hilário, qual é a ideia do B2F? Quando nós nos referimos geralmente a B2B, B2C, B2F vem a ser Business to Farmer. O que é isso? Exatamente, Milton. Business to Farmer é um conceito que a gente vem desenvolvendo há quase 3 anos, no sentido de colocar empresas que têm interesse de negócios no produtor rural, falando uma língua adequada ao produtor rural, ou entendendo a realidade do produtor rural. Não que elas não saibam, elas saibam fazer, e elas sabem fazer isso, a gente não inventa a roda, mas a ideia é, o produtor rural não é nem um consumidor, nem uma indústria. Ele tem o modo dele de atuar. E ele representa um grande setor na economia brasileira e mundial. E eu falei aqui em B2C, B2B, quer dizer, nós estamos falando de business para o consumidor, business para business. Isso. E aí, o que diferencia essas duas áreas do business to farmer? Ok. O produtor rural, ele não é um consumidor. O consumidor normalmente toma decisões com base em emoção e para resolver problemas pessoais. Ele compra um carro porque ele tem uma vaidade, ou porque ele gosta, ou porque ele quer satisfazer um desejo. O B2B, o business to business, na indústria, a indústria toma decisões muito mais racionais, nunca é sem emoção, mas muito mais racionais, também nunca é sem razão no consumidor, mas muito mais racionais e com base em processos. Ela compra algo para algum processo, seja para comprar para revender, seja para comprar para produzir, para transformar como matéria-prima, enfim. E o produtor rural, ele não é nenhuma coisa nem outra. Ele é, sim, um consumidor individual, na grande maioria ele toma decisões sozinho, ele toma decisões técnicas, é para um processo produtivo, é para um processo que tem a ver com resultados, ele precisa performar, precisa dar resultado na produção dele, mas envolve muita emoção, envolve especificidades da realidade dele e que faz com que ele não seja nem B2B nem B2C, e o B2F visa abarcar essa realidade. Quando você percebe a necessidade de haver essa interlocução entre a indústria e o agronegócio? Bom, tradicionalmente existe essa interlocução por si só, né? O produtor rural ele é cercado tanto de uma gigantesca indústria de fornecedores de insumos, que vem antes dele, e depois dele vem a indústria de originação, a indústria que transforma o que ele produz. A indústria de alimentos, a indústria de roupas, de vestuário, enfim, o agronegócio tem tudo à nossa volta hoje em dia, madeira, pneus e tudo mais. E esse universo de indústrias que tem interesse no produtor rural, seja para vender algo para ele ou para comprar dele, precisa interagir com o produtor rural. E aí que se cria o Business to Farmer. Você tem outras dimensões do Business to Farmer também, que é governo, legislações, linhas de crédito, você tem entidades associativas, entidades de fomento, uma série de coisas que formam o universo do B2F. Mas o foco principal são as indústrias. E que fique muito claro que nós estamos falando hoje, talvez, do principal negócio do Brasil, que Exatamente. é a agricultura. Do Brasil e do mundo. O produtor rural, ele hoje está na base das demandas das principais. Ele está na base das principais demandas mundiais hoje. Então, quando a gente fala em redução de gás de efeito estufa, entra uma fazenda nisso. Quando você fala em geração de energias renováveis, entra a produção rural nisso. Quando você fala em alimentar as pessoas em 2050, que é uma agenda que já se fala há anos, sai de dentro de uma fazenda. Então, ele é a base da nossa economia, o que gera o superávit da economia brasileira, mas ele está na base das demandas mundiais, né? Quando é que você começa a fazer esse trabalho e que trabalho é esse que você realiza? Ok. Eu tive uma carreira desenvolvida sempre como executivo em empresas do agro, seja de nutrição animal, de defensivos, de saúde animal, e sempre ligado à área de marketing. A gente vem observando que, por rotina interna das empresas, a gente tem uma série de dificuldades de poder ter um olhar mais estratégico e de longo prazo para os negócios. Então, a rotina das empresas, o curto prazo, a entrega dos resultados, que são lícitos, tem que ser assim. As rotinas de reuniões, de viagens, de PowerPoints, enfim, tudo que a gente faz dentro de um negócio, e todo mundo que nos ouve, que trabalha dentro de uma organização, sabe como é que é a vida, faz com que a absorção da nossa energia para o curto prazo seja muito grande e a gente acaba deixando um pouco mais de lado, não que a empresa não saiba ou não faça isso, mas um pouco mais de lado a questão estratégica e de posicionamento. E o que a gente faz é, externamente, um olhar de fora do negócio, em parceria com o negócio, ter esse olhar.
isento das políticas internas, isento do curto prazo, do looping de curto prazo que a gente fala dos negócios. A gente olha a cadeia inteira, a gente investiga desde os objetivos e dos principais executivos da empresa, passando pela área de marketing, comercial, de sistemas de informação, vai para o canal, seja um representante comercial, seja um distribuidor, uma revenda, e vai até o produtor rural. E vai ouvir toda essa cadeia para identificar gaps e oportunidades que façam com que a empresa possa construir essa agenda de ações. O trabalho de vocês é geralmente dentro da indústria, não no agronegócio, não no campo. Sempre dentro da indústria. O nosso cliente é a indústria que tem interesse no produtor rural. Seja a indústria ou prestador de serviço, ou fornecedor de algum insumo, ou alguma indústria que origina o que o produtor rural produz. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que você e vocês na empresa têm de ouvir muito o agricultor rural para Sempre. entender o que está acontecendo lá e quais são as demandas. Sempre. A gente encontra muitas questões dentro da empresa, mas o produtor rural é fundamental. Ele que precisa ser ouvido para que a gente entenda as necessidades e as demandas que ele tem e leve de volta para os nossos clientes. E você tem percebido aí que tipo de demandas deste agricultor hoje ou deste produtor rural hoje? Milton, o produtor, no geral, ele precisa de assistência. A gente fala até que tem um tripé de demanda do produtor rural. Preço, compatível à realidade dele, do que ele precisa para poder produzir adequadamente, assistência técnica e resultado. Então, se ele tiver preço, assistência técnica e resultado, você consegue ter um bom trabalho para ele como sendo seu cliente. Você precisa entender as necessidades dele. Recentemente, eu estava no Mato Grosso conversando com um produtor muito grande e ele deixou de comprar de uma indústria porque aquela indústria ele estava pendente por 200 e poucos reais com aquela indústria, de uma coisa que falhou, que passou, e ele estava aguardando a entrega de uma carreta de produto que ele precisava. E daí, quando ele soube que era esse o problema, ele encerrou o negócio com a empresa, pagou os 200 reais, mas não quis mais. Então, quer dizer, ele precisa desse apoio, mas ele também precisa ser entendido nas necessidades dele, e a empresa precisa olhar para isso. Não que não olhe, viu, Milton? As empresas não estão reinventando, não estão inventando a roda aqui, não. Mas o que a gente tenta fazer é, de fora do looping do curto prazo, ajudar a empresa a identificar esses pontos e empacotar isso dentro de uma recomendação e de um plano de ação que a empresa possa implementar e identificar os gaps e as oportunidades. E ao mesmo tempo eu fico pensando aqui o seguinte: preço, assistência e resultado. Isso não muda muito do que uma indústria precisa ter. Por exemplo, quando nós falamos no B2B, uma indústria que entrega para uma outra indústria, a outra indústria também precisa buscar isso. Sempre. É de qualquer negócio, você tem razão. O produtor ele tem uma necessidade, Milton, de que a gente esteja mais ao lado dele, porque diferentemente de uma indústria que você tem comprador, área de suprimentos, você tem o especificador, você tem a área de desenvolvimento, você tem a área de produção, os diretores daqui, os gerentes de lá, e não sei o que, você tem um time. O produtor rural, no geral, é um cara isolado. E que a indústria já faz isso muito bem, mas ela precisa cada vez mais estar antenada. A grande questão é o arcabouço do B2F é trazer para a cena a mesma importância que já existe no B2B e no B2C. Então, quer dizer, o agronegócio justifica, o produtor rural justifica ser tratado e se criar uma aura em volta dele com o B2F, para que a gente desenvolva metodologias e processos. Quem é esse produtor rural no Brasil? Quem é essa figura? É muito diverso, né? Você tem desde pequenos produtores que são que necessitam cada vez mais de ajuda e são mais demandantes de suportes mais básicos, até grandes produtores, e tem empresários que criam empresas rurais, né? Mas, no geral, a característica dele é um cara que vive daquilo, vive da terra, vive de produzir algo e, no geral, sozinho. Na grande média, tem organizações grandes de companhias agrícolas que têm os seus assessores também, como uma indústria. Mas, no geral, ele é um cara solitário, ele é um cara que está lá, tomando decisões enormes de grandes investimentos, mas sozinho. Uhum. Mas sozinho. Uma metodologia ou a metodologia que vocês utilizam no trabalho que realizam é a The Cube Approach. Isso. Eu gostaria que você explicasse esse conceito para nós inicialmente. Pois não. O The Cube Approach, ele usa a imagem do cubo, do cube, né? Porque a gente, quando faz essa análise no negócio do nosso cliente, a gente, depois que a gente investigou essa cadeia inteira onde ele atua, a gente organiza os achados em 12 aspectos. 6 aspectos do marketing, que é o cubo do marketing que a gente chama, e 6 aspectos do posicionamento, o cubo do posicionamento. E nesses 12 aspectos a gente ajeita, a gente acomoda os achados para poder voltar de uma forma organizada com as recomendações para o negócio, né?
E essa é uma metodologia que usa o cubo por conta dos 6 aspectos, né, dos 6 Me lados. permita entender isso de uma forma mais prática. Pois Me não. ajude aí. Bom, a gente tem uma metodologia de buscar informação dentro da empresa, no canal de distribuição e no produtor rural. A gente usa questionários estruturados de acordo com o negócio que a empresa atua, se é de nutrição, se é de pecuária, se é de agricultura, dependendo do segmento. Os questionários são desenvolvidos de acordo com a realidade daquele negócio. E esses questionários geram os pontos que a gente precisa analisar dentro desses 12 aspectos dos 2 cubos. E não tem muita ciência, é uma questão de organizar essas informações dentro desses aspectos, que são os aspectos básicos do marketing, desde preço, de percepção, e do posicionamento. A gente fala da marca, do posicionamento da marca, da proposta de valor, do quanto você entrega o que você promete. Isso é muito importante também, porque às vezes no seu posicionamento, na sua proposta de valor, você promete alguma coisa que lá na ponta o cara não está percebendo isso, ele não está vendo o que está acontecendo, no que a gente chama no mercado de marketing, na área de marketing, de pontos de contato do seu cliente com a sua marca, ou com a sua empresa, ou com a sua solução. Então, a gente verifica se isso está acontecendo. Então, quando a gente mapeia isso e volta para a empresa, isso volta no formato de recomendações e que se transforma num plano de ação e que depois a empresa vai implementar. Na nossa empresa, a gente não vai para a implementação, que a implementação são os parceiros que a empresa já tem, ou a gente pode acompanhar essa implementação. Esse é um trabalho que costuma levar quanto tempo? 2 meses. No geral, para a gente visitar, dependendo do negócio, a gente chega a fazer 60 entrevistas, mais ou menos entre internas e externas, e às vezes visita diferentes regiões do Brasil para entender as diferentes realidades, né? Vocês conseguem medir depois o resultado disso? Sim. Isso sai o resultado no quanto isso é aproveitado pela empresa, em primeiro lugar, ou seja, quando a gente volta com esse documento, a gente percebe o quanto isso fez sentido ou não para o negócio, e no geral, graças a Deus, tem feito sentido. A gente identifica pontos que... Um outro aspecto desse nosso trabalho, Milton, é importante dizer isso, muitas das coisas que a gente identifica já são sabidas pela empresa. Então, muitos dos pontos que a gente traz de volta depois dessa investigação, as empresas já sabiam, e isso é legal, porque elas ratificam o que elas achavam que estava acontecendo, só que ratificam por alguém que está de fora, que não está no loop interno de novo, que não está nas questões internas da empresa e que acabam e que geralmente interferem. Então, quando você me perguntou por que a gente começou esse trabalho, um dos motivos é que na vida corporativa a gente percebe que muitas boas ideias, às vezes são mortas por questões políticas. É uma realidade corporativa. Então, às vezes, a gente... quem trabalha nas empresas sabe disso. Então, às vezes, uma ideia não vinga porque a outra área não foi dela a ideia, porque não sei o que, aquelas questões políticas. E quando você traz isso de fora, é diferente. Quando você traz isso de fora, você é um isento que identificou, e isso vira um plano de ação de todos, da empresa como um todo, né? Quer dizer que muitas vezes você vai lá para a empresa, sua empresa vai lá para a empresa para dizer o óbvio. Em muitos casos, sim. Só que é um óbvio que está estruturado, está identificado, mapeado, e que às vezes esse óbvio lá dentro não estava óbvio para todo mundo. Então, às vezes a pessoa vê, mas não compartilha, santo de casa não faz milagre, às vezes não consegue engajar os outros na sua ideia internamente. Então, pode ser isso, sim. Às vezes A gente não vê, inventa. compartilha, mas o outro não quer entender. E aí entra Isso. na questão do que você estava falando, de uma disputa política interna das empresas que prejudica o desempenho dessa empresa. Exatamente. A gente, falando assim, tem um tom bastante pesado e, de certa forma, até pejorativo, mas faz parte da natureza das organizações. Isso em qualquer organização humana, né? Então, em empresa, num clube, em qualquer entidade que você tem pessoas, você tem essa questão das vaidades, das intenções, dos objetivos individuais e tal. E numa empresa, isso acaba interferindo, sim, no quanto a gente consegue, dentro da organização, viabilizar boas ideias. E, às vezes, a ideia vindo de fora ajuda. E aí acaba ajudando. Uhum. O que muda na atuação da empresa que tem o produtor rural como seu cliente? Milton, basicamente, o que a empresa, operacionalmente falando, ela é igual em qualquer setor. Então, principalmente se você falar nas questões financeiras, você calcula os resultados da mesma forma em qualquer setor. As empresas têm que produzir, têm que fabricar, têm que comprar insumo, têm que produzir, entregar, transportar e dar o resultado dela. Agora, na questão do produtor rural, o que muda é a característica pelo produtor. Então, o que muda uma empresa do B2C e do B2B? A natureza do cliente que ela atende. E no B2F é a mesma coisa. Que é aquilo que a gente tinha conversado lá no início. A gente conversou no início. Então, o que o produtor rural demanda é diferente de uma indústria, diferente de um consumidor. O próprio produtor rural, ele é um B2C,
quando ele vai comprar o carro dele, quando ele vai viajar, quando ele vai sair com a família, ele vai no restaurante. Mas no negócio ele não é nenhuma empresa, nem um consumidor, e ele precisa ser atendido. E os erros que são encontrados neste processo, a partir da consultoria que vocês realizam, são erros comuns a todas as empresas ou cada indústria tem ali a sua característica própria ao errar? Eu posso só não usar a palavra erro, porque, Perfeito, fique à vontade. na verdade não é erro, não. Ninguém faz nada errado. O que acaba acontecendo é que a avalanche de demandas para você fazer o negócio acontecer, as demandas internas de curto prazo, o resultado, o faturamento e o número, e que o famoso número que é muito importante, não tem como viver sem ele. Mas não são erros, são pontos que ficam descobertos, porque a gestão, a dinâmica, a estrutura do negócio muitas vezes não consegue percebê-los. Então, o que é premente, então, teve um processo que não virou direito e me impediu de faturar. Isso se resolve e todo mundo põe os olhos em cima na hora. Agora, o que não é premente para fazer o número, isso vai ficando, porque a agenda não permite, de novo, por conta das demandas de curto prazo. Então, o que a gente identifica são esses gaps que, muitas vezes, a solução não é fazer diferente, é fazer mais consistentemente ou mais alinhadamente. Então, às vezes, você precisa ter consistência e ter constância em todos os pontos de contato, identificar alguma falha que está acontecendo, por que que naquele lugar não está bem, treinamento interno. A gente brinca e fala aqui no agro, brinca, mas na realidade no agronegócio 90% da batalha você ganha dentro de casa. Se a sua equipe comercial estiver engajada com um propósito claro, uma proposta de valor definida e ela tiver comprado isso, ela vai para o campo e faz acontecer. Atende o produtor e faz o resultado. Então, às vezes, os problemas são internos, de comunicação, problemas de engajamento, de deixar claro onde a gente quer chegar, deixar claros os objetivos. E tudo isso é identificado nesse processo que a gente faz. E são ajustes, muitas vezes Uhum. são ajustes, né? Como também tem casos de que a gente percebe que a marca não está se comunicando direito. Então, a gente tem casos que a gente já realizou que depois resultou num reposicionamento, num redesenho de marca, num nomear uma tecnologia que não estava sendo valorada, que não estava sendo capitalizada adequadamente. Existem oportunidades de carreira nesse processo, nesse tipo de trabalho que vocês estão realizando? Eu acho que sim, Milton. Eu acho que sim, porque essa demanda está lá. A demanda de você olhar de fora do negócio, de fora desse curto prazo que as empresas têm, que os executivos e os funcionários de uma corporação têm que atender internamente, naquele looping da rotina, gera essa demanda de um olhar externo e que possa acoplar. A gente tem um modelo de negócio, de novo, usando as palavrinhas em inglês, que é o out-in-out. O out-in-out, o que que é? Nós estamos fora do negócio dos nossos clientes, a gente vai para dentro do negócio do cliente, executa esse diagnóstico e depois o cliente, com base no resultado que a gente gerou, nas recomendações, no plano de ação, ele vai para fora implementar. Então é o Uhum. out, nós estamos fora, nós vamos para dentro, ele vai para fora de novo. E aí, esse processo que a gente faz, as empresas demandam isso, precisa de alguém junto, olhando de fora desse looping. Você vem da área de marketing, tua especialidade é marketing. Para atuar aí nesse campo, o ideal seria isso? Eu acho que o Estou marketing... pensando aqui, desculpa em Não, te fica à vontade. interromper, mas estou pensando aqui na pessoa que nos acompanha agora e diz assim: pô, esse é um ramo que eu gostaria de acompanhar. Quer dizer, é o cara de marketing que pode atuar aí ou tem outros segmentos que poderiam trabalhar É o nessa cara de área? marketing, o cara de estratégia, o cara de novos negócios, que entende de business, que entende de dinâmicas de negócios, que vai avaliar e que vai enxergar o negócio pelos pontos que sustentam os negócios no longo prazo. Porque uma coisa que a gente fala é que o curto prazo, o longo prazo é construído de diversos curtos prazos. Então, o longo prazo é construído dos curtos prazos. Só que você tem que pavimentar, tem uns aspectos do negócio que você tem que pavimentar lá na frente um pouquinho antes para você chegar com o curto prazo ali. E essa pavimentação, às vezes, não dá tempo de ser feita, porque você fica muito aqui no curto prazo. Uhum. E aí, quando chega lá na frente, você pega o terreno meio não pavimentado ainda. Então, esse olhar, sim, existe oportunidade. Eu acho que uma pessoa de marketing, de negócios, de estratégia, enfim, ela consegue aportar isso para a empresa e mostrar para a empresa que ela pode ser útil, olhando de uma forma mais ampla. Curiosamente, quando você vai para essa área, quer dizer, você usa a experiência que você obteve no próprio mercado, Sim. trabalhando. Tem especialidades hoje em universidades, MBA, etc., que ajudariam pessoas a se preparar para esse segmento? As formações atuais e a vivência de negócios. Eu acho que um cara que estuda marketing, que estuda negócios, que faz administração, por exemplo, que faz economia, ou que faz essas tradicionais disciplinas de, de negócios, ligadas ao negócio, mais a experiência de vivenciar o negócio e entender como ele funciona,
permite que você possa desenvolver esse olhar. E a empresa poderia fazer sozinha também, viu, Milton? O problema é esse. O problema é que é uma avalanche de entrega, e que mina a energia desse olhar mais amplo. E quando você vê a coisa, foi, né? Às vezes passa, inclusive, pela mudança da própria equipe que faz esse trabalho internamente na Dentro da empresa? empresa, eu não acho que mudança, talvez o preparo, talvez o desenvolvimento desse olhar. O desenvolvimento desse olhar na própria equipe, eu acho que não precisa mudar, mas o desenvolvimento de quem já está lá para esse olhar e, o muito importante, o dar espaço para que ela aplique esse olhar. Porque no final das contas, essa mesma pessoa que talvez supostamente tivesse que ter esse papel é sugada e drenada pelas execuções, pelo que ela tem que fazer para fazer o negócio acontecer, para fazer o negócio girar. E aí fica de novo de lado o que não é imediato, o que não é... Uma das coisas que me chamaram a atenção de toda essa nossa conversa foi lá no início, quando você comentou ali das 3 necessidades que o produtor rural tem, e aí falou da assistência, manutenção, assistência técnica, que no final de contas é tudo que a gente também precisa, nós consumidores, né? Uhum. Quantas vezes nós perdemos o contato com uma marca, deixamos de consumir uma marca, porque a assistência não foi feita da maneira correta. Por que no Brasil isso acontece em todos os segmentos? Aí não é só no farmer, não é só no consumer, é também no business to business. Milton, deve ter muitas razões. Uma delas é que, de novo, é fácil, uma resposta fácil, mas é porque a gente também exige pouco, né? O consumidor brasileiro talvez ele não esteja acostumado a brigar mais pelos direitos dele, e isso faz com que talvez as empresas não sejam tão eficientes nisso, porque no final das contas, essa é uma teoria, no final das contas o negócio vira. Então, se a gente deixasse de consumir determinada marca de verdade porque ela não presta um bom serviço, a gente ia fazer ela mudar. E a competitividade, a concorrência deveria fazer isso, né? Só que tem uma outra coisa que a gente comenta também, que não é nenhuma teoria, mas é um achado assim, que a gente pensa que no final tem mercado para todo mundo, né? Então, se você é mal atendida numa, vai ter um que vai entrar lá, que vai te substituir, você vai para outra, aí se você não gostou da outra, você vai para outra. Então, se a gente for falar em alguns setores, tipo telefonia e outras coisas que a gente vive hoje em dia, a gente percebe que no final a gente não tem muito ponto de correr e as empresas acho que se acomodam nisso porque a premência da força do resultado enxugando custos é muito forte. Você tem que entregar o resultado. No entanto, ficou claro na nossa conversa, quando você disse lá no início, que essa sim é uma falta que o produtor rural tem. Então, mesmo que, historicamente, exista aí uma falta de atenção de um lado ou de outro com assistência, é aí que as empresas vão ter que reforçar suas ações para garantir esse cliente, que é um cliente muito importante na economia brasileira hoje. Perfeito, exatamente isso. Sem assistência técnica, sem comprovadamente ajudá-lo a atingir os resultados da produção dele e sem ter um preço adequado à realidade dele, é muito difícil fazer negócio com o produtor rural. Dá certo. Há quanto tempo você está nesse mercado? Bom, como executivo das empresas desse setor, há muitos anos, mas essa iniciativa da JH... Há muitos anos significa o quê? Há mais de 15 anos. Mais de 15 eu trabalhei anos, em consumo e bebidas também, em outros setores e tal, mas no agronegócio eu tive um momento lá atrás, no começo de carreira, depois saí e voltei mais ou menos uns 15 anos. E já tive como cliente e como empresa, né? Mas essa iniciativa agora da consultoria faz 2 anos e meio, começo de fevereiro de 2015 a gente começou. Porque você me disse agora há pouco também que a experiência que você encontrou na questão do agronegócio ou com o produtor rural foi no mercado. Quer dizer, essa vivência é fundamental para profissionais estarem bem preparados para atuar também nesse setor. É fundamental. O agronegócio ele é muito peculiar e assim como você tem especializações em outros segmentos, você precisa entender a dinâmica do setor. Tá certo. João Hilário, agradeço muito a sua gentileza em trazer parte do seu conhecimento para cá. Teria muito mais coisas, certamente, para você explorar nesse assunto, mas mostrando para as pessoas as oportunidades que nós temos nesse segmento e os cuidados que nós devemos ter. Muito obrigado pela sua gentileza. Obrigado, Milton. Dispõe, é um prazer estar aqui, tio. João Hilário da Silva Júnior, da JH B2F, conversou conosco aqui no Jornal da CBN, conversou conosco aqui no Mundo Corporativo, e eu deixo aqui o convite para você. Primeiro, agradecer pela sua participação. Segundo, deixo o convite para você participar dessas nossas discussões também lá no LinkedIn, no nosso grupo de discussões do Mundo Corporativo, onde você pode se inscrever. Sua inscrição é aceita, não precisa pagar nada. Está aberto o canal para você publicar o seu artigo, o seu pensamento, a sua reflexão sobre esta área, mas sobre todas as demais áreas, que inclusive nos ajudam a pensar sobre novas pautas aqui para o mundo corporativo.
Então conto com a sua participação também lá no grupo de discussões do mundo corporativo da CBN no LinkedIn. Muito obrigado pela sua parceria. Até mais.